Tomar tadalafila todos os dias ou só na hora H? O que é melhor para tratamento da sua disfunção erétil? O que é melhor para o tratamento da melhora da sua ereção? Você vai entender tudo nesse vídeo, vantagem, desvantagem, dose, para você entender o que é melhor para você. Passa no urologista antes, mas você já vai ter uma noção boa do que é o melhor para você. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Primeiro é importante você entender, o que é tadalafila, como é que ele age, né? Basicamente, a sua ereção é um fenômeno vascular, endócrino vascular. Precisa estar bem de cabeça, precisa ter um hormônio bom, ter libido, ter desejo, mas no final do dia tem que chegar sangue no pênis, né? Tem uma cascata de reações que vai levar até a vasodilatação da sua artéria cavernosa e vai chegar sangue no pênis. E é por isso que a maioria dos tratamentos via oral para disfunção erétil, sildenafila, tadalafila, aminoácidos como a L-arginina e citrulina, basicamente todos eles são vasodilatadores. Injeção no pênis, o que é isso? Um vasodilatador. Então, vasodilatação, é isso que buscam os tratamentos para a disfunção erétil. A medicação mais utilizada no tratamento da disfunção erétil, de fato, é o tadalafila. A tadalafila inibe uma enzima chamada fosfodiesterase 5. Ao fazer isso, ela aumenta ali um metabol GMP cíclico e aí uma cascata de reações que libera óxido nítrico no seu vaso sanguíneo, faz uma vasodilatação, chega mais sangue no pênis. A vasodilatação não é só no pênis, é na cabeça, pode dar dor de cabeça, pode dar dor muscular, pode dar azia, queimação, congestão nasal, rubor facial, cara vermelha. Então dilata tudo, você pode ter incidências desses colaterais. Colateral, se for leve, irmão, tenta manter a medicação. Você teve melhora clínica, teve colaterais também. Se foi leve, tenta manter, porque seu corpo tende a adaptar ali. Se for um colateral meio inviável de continuar, aí você para, vai no seu médico. Dito isso, o tadalafila ele tem duas formulações. De uso diário, na farmácia está lá 5 mg, vende cartelinha de 30 comprimidos para tomar todo dia, independente se for ter relação ou não. Você tem o de 20 mg, né, por demanda, ou seja, só na hora da relação. Daqui a pouco eu vou falar de dose. Por que o tadalafila foi a primeira droga que permitiu essa separação, né? As drogas anteriores a ela, por exemplo, o Viagra, que nós temos até hoje, o sildenafila, que é uma excelente estratégia, já é só na hora H. Mas o Viagra, ele tem um efeito mais prolongado, né? Ele tem um pico mais lento, vai começar a fazer efeito depois de 40 minutos, pico depois de 2 horas, e aquilo ali vai durar 36 horas, né, de uso. Portanto, isso permitiu reduzir a dose diária e fazer pequenas doses diárias, que aí essas doses vão se sobrepondo, já que a dose de ontem continua fazendo efeito, eu vou botar mais uma hoje e aquilo vai se sobrepondo, e você está com uma dose mais baixa, circulando fixamente, te mantendo sempre vasodilatado e pronto para ter uma relação. Então a dose diária ela veio para te dar espontaneidade nas relações sexuais. Essa é uma grande chave para isso aqui. Ela veio suprir uma necessidade, uma lacuna dos pacientes que tomavam remédio para ereção lá atrás. Eles tinham essa queixa. Pô, doutor, mas lembrar de tomar, lá no meu casamento não tem como eu saber exatamente quando que eu vou ter relação, a coisa rola, o clima rola e eu não tomei o remédio, eu tomo muito em cima, tomo faltando 20 minutos, tomo nas preliminares, eu passo e tomo. Mas isso assim não vai funcionar. Como existia essa demanda do homem, foi se criado a dose diária de 5 mg. Na prática, essa dose não precisa ser exatamente assim, isso é o que está na farmácia, mas basicamente a dose máxima de tadalafila diário é de 20 mg. Então você pode usar 5 mg diário, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20 mg todo dia, né? Então um ponto importante em relação à dosagem é que você não precisa estar engessado em relação à dose de farmácia. Então tem que passar no urologista e entender qual que é a melhor dose para você. O de 5 mg diário, o ideal é você tomar de manhã em jejum. Sabidamente, comida gordurosa, estômago cheio, altera na absorção dessas medicações. Então, por exemplo, aquele pico que seria de 2 horas depois da tomada, vai ser depois de 4, 5 horas. Por isso, muitas vezes, que o paciente que toma por demanda, só na hora da relação, ele não tem muitas vezes o efeito esperado. Então ele toma ali 2 horas antes, mas ele bebeu, ele comeu, ele jantou, e aí aquele efeito que ia ser 2 horas depois não vai ser mais prolongado. Então a dose por demanda exige um preparo maior. Se você puder fazer um jejum de umas 2 horas antes, não tomar bebida alcoólica que atrapalha na absorção, isso tudo vai alterar um efeito do de 20 mg na hora H.
O de 5 mg tomando todo dia de manhã em jejum te deixa mais pronto. Já tomou na horário certinho, absorção em jejum, absorveu melhor, então você tem um efeito mais previsível. E outra coisa, você tomando remédio todo dia de manhã te dá mais espontaneidade. A gente não pode diminuir a importância da espontaneidade do sexo. O sexo ele é para ser algo espontâneo. E quanto mais a gente se aproxima do fisiológico, é melhor para o seu dia a dia, para a sua vida sexual. E é melhor também para um possível desmame no futuro. Na minha prática eu vejo, quando o cara tem o hábito de tomar remédio 20 minutos, 2 horas antes da relação ou logo antes da relação, tirar esse hábito é difícil. Agora, o cara que está tomando todo dia um remédio ou uma fórmula, né, eu gosto de incluir L-arginina, citrulina, acima de 2,5 gramas cada um deles, né, que é o que a gente tem de trabalho científico em base a esses aminoácidos. Então o cara está tomando todo dia, ele está sempre pronto, ele nem lembra que ele está tomando um remédio para ereção. Ele está tomando todo dia, ele está sempre pronto, ele tem relações de forma espontânea com a parceria dele. Isso deixa muito mais fluido. E se você está tomando remédio para ereção, se a causa da sua disfunção erétil era uma causa mais psicogênica, mais de ansiedade mesmo, de performar, depois de algum tempo, esse algum tempo não existe uma precisão para isso, mas depois de algum tempo, meses ali, de previsibilidade das relações sexuais, você pode começar a desmamar. Então, puta, já estou bem com a minha esposa, com o meu marido, estou tendo boas relações, boas penetrações. Você começa a tomar em dias alternados, dia sim, dia não, e aí você vai trabalhando isso aos poucos, vai melhorando e a coisa vai fluindo melhor. Ou seja, na minha opinião, a estratégia diária, dando mais espontaneidade, é melhor na prática. Mas isso a gente não pode generalizar também. Pacientes, por exemplo, casados, mas têm relações só final de semana, que tem como programar um pouco mais as relações, ou o próprio solteiro também, que tem como programar mais as relações, tem relações a cada 15 dias, uma vez ao mês, e para ele não faz sentido tomar diariamente, beleza também. Então a gente tem que avaliar isso, tem que avaliar caso a caso. Eu, particularmente, em todos os tratamentos de disfunções sexuais, gosto de dar espontaneidade ao paciente, portanto, gosto da fórmula diária, tratamento diário, enfim. Para você que quer entender os colaterais relacionados ao tadalafila, vou deixar o vídeo na descrição e até a próxima.